Olá, quero conversar com você sobre um tema que afeta diretamente a nossa vida de educador, a nossa vida de profissionais, para que a gente possa fazer uma reflexão em torno de tudo aquilo que tem conspirado contra a nossa saúde e dificultado o nosso desempenho profissional, a nossa vida mais harmoniosa. São as síndromes e transtornos que afetam educadores e educandos. E é muito importante que a gente pare para pensar um pouco sobre isso, porque cada vez mais nós percebemos os profissionais da educação adoecendo. Percebemos as famílias desestruturadas, as escolas com sérias dificuldades para lidar com alunos que trazem esses problemas ligados às síndromes e a certos transtornos. Obviamente que não vamos abordar a totalidade das síndromes e transtornos que afetam educadores e educandos. Vamos fazer um recorte. E, particularmente, o recorte que vou apresentar para você é um recorte baseado nas minhas experiências de consultório e nas experiências como educador, que ao longo de 25 anos me permitiram coletar alguns casos, algumas experiências, algumas situações que quero colocar ao seu dispor para que isso tudo gere um aprendizado, uma reflexão e, quem sabe, uma mudança de postura na sua vida. Quando nós falamos das síndromes e transtornos, de início é importante que paremos um pouco para analisar que existem algumas questões que afetam o homem do nosso século. Quando eu falo homem, obviamente é a criatura humana, o homem e a mulher, e que estão colocadas num livro do psicólogo Rollo May, intitulado O Homem à Procura de Si Mesmo. Nesta obra, escrita na metade do século XX, ele aponta as características e os conflitos que marcaram o homem do século XX e que servem perfeitamente para que analisemos a criatura humana deste início de século XXI. Rollo May aponta que a criatura do nosso século é uma criatura solitária. Quando a gente para pensar nas relações estabelecidas dentro do ambiente escolar, quando não se tem um ambiente agradável, harmonioso, a tendência é que o professor se sinta cada vez mais solitário. Uma vez uma aluna em sala de aula me disse assim: professor César, eu trabalho numa escola há 15 anos e lá só tem cobras. E eu pensei cá com os meus botões, há 15 anos ela trabalha nessa escola e lá só tem cobras? Ou ela é mais uma, ou ela então tem soro antiofídico oferecido pelo Instituto Butantan, lá de São Paulo. Mas me chamou a atenção a maneira como ela via os seus pares. E provavelmente ela se sentia isolada, se sentia solitária. A forma que a gente tem de minimizar a nossa solidão é estabelecer parcerias, é evitar um clima competitivo dentro da escola e tentarmos estabelecer um clima mais cooperativo. Sem isso, dificilmente conseguiremos lidar com os problemas que as crianças trazem de casa, as crianças e os adolescentes, com os problemas específicos da escola e do seu entorno. É preciso estabelecer parcerias. A professora Ivani Fazenda, que é uma das maiores autoridades no Brasil em termos de interdisciplinaridade, diz num de seus livros que para uma pessoa fazer um bom trabalho interdisciplinar, é necessário primeiro que ela seja interdisciplinar. Então, se eu não me abro para aprender com quem eu convivo, com quem eu trabalho, e se quem trabalha comigo e está ao meu lado não se abre para aprender com as minhas experiências, a gente só vai ter na fachada trabalho interdisciplinar. A gente só vai ter na fachada trabalho em equipe, porque também tem muita gente dentro da escola que não quer trabalhar em equipe, quer trabalhar em euquipe, porque só acha que a sua maneira de ver o mundo, de enxergar as relações,
de organizar um trabalho é a mais correta. Quando isso ocorre, nós vamos tendo cada vez mais pessoas isoladas dentro do ambiente escolar. E isso, obviamente, vai se refletir na qualidade do ensino. O impacto disso tudo vai se fazer presente dentro da sala de aula. Então, segundo Rollo-May, a criatura do nosso século é uma criatura solitária. Vamos encontrar também, na base de inúmeros transtornos e inúmeras síndromes, a questão da ansiedade. E cada vez mais a gente vive numa sociedade ansiosa. É muito normal, se eu espero uma carta de alguém, se eu marquei um encontro, se vou me submeter a uma prova dentro do magistério, ou uma prova de mestrado, de doutorado, que alguma ansiedade me visite. Mas se constantemente o meu coração dispara, eu tenho dores na cabeça, a minha respiração fica ofegante, tenho pontadas no estômago, um suor excessivo nas mãos e no corpo, gerando uma transpiração demasiada. Pode ser que eu esteja sofrendo de um transtorno de ansiedade generalizada. Então, alguma ansiedade ante uma palestra que eu vou fazer, uma reunião que eu vou dar para os pais dos alunos, uma apresentação pública de algo que eu planejei, ensaiei com os meus alunos, há uma ansiedade natural. Mas se ela for demasiada, é uma indicação de que eu preciso de um tratamento especializado. O homem do nosso século, a criatura humana do nosso tempo, também tem uma dificuldade em decidir. E isso ocorre porque, na maioria das vezes, a gente só quer ir na boa. Ou seja, a gente quer ter uma bola de cristal que nos permita tomar decisões que nos assegurem 100% de ganho. Mas como? Quem é que na face da Terra consegue ter 100% de ganho nas suas decisões afetivas, profissionais, familiares? Sempre nós perderemos e ganharemos alguma coisa. Isso é muito natural. O importante é que a gente tente ganhar mais e perder menos. Mas sempre haverá uma perda. Então nenhuma decisão que a gente tome na vida nos assegura 100% de ganho. Decidi me casar, não tenho mais a vida de solteiro. Decidi não me casar, permanecer solteiro. Não conhecerei os prazeres, as dores e as delícias inerentes à vida de casado. Uma outra característica do homem do nosso tempo é o medo. Vivemos numa sociedade amedrontada. Professores têm medo de alunos. Professores têm medo de diretores, principalmente quando eles são coercitivos, autoritários, criaturas demasiadamente exigentes, difíceis de se relacionar. Mas a gente precisa vencer o medo. E o medo é uma coisa que a gente só vence enfrentando. O medo de estar em contato com a turma no primeiro dia de aula. O medo de se deparar com um certo aluno já rotulado de aluno difícil ou sabidamente problemático em face do contexto familiar do qual ele é oriundo. Mas a vida é feita de desafios. Há uma diferença entre sentir medo e sentir pânico. Uma pessoa pode ter medo de avião, a outra pode ter pânico de avião. A que tem medo seguramente vai tomar o avião, vai entrar e vai fazer a sua viagem. Mas a que tem pânico, dificilmente. Nem pagando ela vai entrar dentro de um avião. Então, nesses casos, é preciso um atendimento com um psicólogo, em outros com um psiquiatra, é preciso a entrada de uma medicação específica para controlar a ansiedade, e o trabalho da psicoterapia vai ajudar a pessoa a desconstruir os esquemas mentais, os padrões de pensamento que condicionaram esse medo. Por outro lado, o medo também faz parte da espécie humana. Ele é integrante do instinto de conservação. O medo nos permite precaução ante pessoas, lugares, situações. Então a gente precisa, de certa maneira, ter um medo sob controle, porque ele vai nos auxiliar. Ele não vai ser um adversário da nossa saúde psíquica, emocional, física. Mas o medo também vai desencadear uma série de transtornos que a gente já vai estar vendo. E uma última característica
da criatura do nosso tempo, segundo o psicólogo Rollo May, é a falta de objetivos. Nós precisamos de metas sucessivas. A vida só tem sentido com metas. Terminei o curso normal. Qual é a minha meta? É fazer um curso universitário? Não, já tenho um curso universitário. A minha meta agora é fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Não, a minha meta agora é não trabalhar mais na educação infantil. Eu quero uma experiência no ensino fundamental. Passei a vida lecionando para o ensino fundamental, agora eu quero lecionar na universidade. Quis comprar o carro, e agora? É a casa própria? É a viagem dos sonhos? Nós, educadores, precisamos de metas sucessivas, porque senão a vida perde o sentido. E uma vida sem sentido é uma vida vazia. Um amigo uma vez me disse assim: César, estou me sentindo vazio. Eu havia encontrado com ele na estação do trem de uma cidade da Baixada Fluminense, aonde eu resido. E me ocorreu perguntar para ele: quais são suas metas? Quais são seus objetivos de vida? E ele disse: estou sem nenhum. Por isso ele era um barco à deriva, sem rumo, sem leme, sem um norte. Nós necessitamos de metas dentro do magistério. Mas a gente precisa também ter cuidado com o excesso de metas. Porque senão daqui a pouco a gente se divide, se fragmenta tanto, e a nossa vida não deve se resumir exclusivamente à escola. A escola faz parte da vida, mas a nossa vida não deve se encerrar na escola. Porque se isso ocorrer, nós vamos colecionar expectativas não atendidas, inúmeras frustrações. Daí a necessidade da gente ter uma diversidade de campos, de espaços, de relacionamentos, onde a gente possa ter a perspectiva de uma realização. Por isso, uma criatura sem metas acaba adoecendo. A gente já adoece por conta mesmo de inúmeros fatores, mas as metas nos projetam na direção do amanhã. Por isso, precisamos ter um projeto de vida. E todo profissional da educação tem que ter cuidado com a rotina, porque a rotina se assemelha à falta de óleo numa engrenagem. Ela emperra. Há uma rotina da qual a gente não tem como fugir, mas a gente precisa, junto à rotina, usar uma dose de criatividade, para que essa rotina não nos escravize, não mate as nossas esperanças, os nossos sonhos. Por outro lado, já dizia o educador brasileiro Paulo Freire, a gente tem que ter um pé no sonho e outro na realidade. Precisamos sonhar, mas um pé precisa estar direitinho no chão. Mas também, se eu não tenho sonhos e fico com os meus dois pés na realidade, a realidade vai me violentando, vai se tornando rude, desgastante, e isso também me leva a enfermar. Quando falamos do adoecimento do professor, genericamente, temos que pensar nas causas das doenças. É óbvio que boa parte das doenças tem uma base genética, biológica, que isso vai, obviamente, eclodir, aparecer, dependendo das nossas escolhas de vida. As doenças também podem ter uma causa natural. Os fatores climáticos afetam a nossa saúde. As doenças também possuem uma base psicossocial. São as relações interpessoais. Há diretores que enlouquecem professores. Há professores que enlouquecem alunos. Há alunos que enlouquecem professores e professores que enlouquecem diretores. E pais de alunos que, ao invés de estabelecer uma ponte com a escola e com a proposta pedagógica dela, estabelecem um atrito, cavam um fosso, um abismo. E aí fica a família puxando de um lado e a escola puxando de outro, à semelhança de um cabo de guerra. Quantos maridos enfermam suas esposas? E quantas esposas, tremendamente possessivas e ciumentas, também deixam seus maridos estressados? Eu tive uma aluna muito ciumenta no curso de pedagogia e ela me dizia que sempre que o marido chegava em casa, ela tinha por hábito, quando ele ia tomar banho, cheirar as camisas dele, para ver se havia algum perfume, alguma essência diferente.
Não satisfeita, ela olhava as chamadas recebidas e efetuadas no celular. Por fim, ela ainda consultava a agenda de bolso que ele carregava. E um dia calhou dela encontrar, logo na letra A, um nome diferente, que para ela era um nome cifrado. Estava escrito lá, Atrevida. E ela pensou, mas que homem sem vergonha, e que mulher sem pudor, se envolver com um homem casado. Mas deixa estar que eu vou ligar para essa mulher e ela vai saber com quem ela se meteu. No dia seguinte, o marido saiu cedo para o trabalho, ela sairia um pouco mais tarde, ela então pegou o telefone e ligou. Ela vai saber com quem ela se meteu, essa mulher. Do outro lado, alguém atendeu assim. Companhia de Mudanças, Atrevida, bom dia. E ela então se surpreendeu e percebeu que estava literalmente botando o chifre em cabeça de cavalo. O ciúme dela, a sua insegurança, a sua possessividade, lhe fazia imaginar coisas, e coisas que não existiam. Agora, cá entre nós, se ele tinha algo com alguém que trabalhava na Atrevida, eu não posso assegurar. O fato é que os fatores psicossociais trazem dificuldades para os nossos relacionamentos. Uma outra causa são as questões socioeconômicas. É óbvio, com esse salário que o professor ganha, com esse achatamento, com essa menos-valia atribuída ao desempenho do profissional da educação, isso tudo gera uma baixa autoestima. Compromete também o nosso desempenho. Não que o professor seja mercenário, mas o professor tem contas para pagar, o professor tem sonhos a realizar, o professor precisa de tratamento médico adequado. Então essa história de que ao entrar na sala de aula eu deixo os meus problemas lá para fora, eu posso até deixar a nível consciente, mas a nível inconsciente os problemas me acompanham e vão afetar o meu rendimento e o meu desempenho profissional. Existe também uma causa, de acordo com a professora Minaio da Fundação Oswaldo Cruz, de Manguinhos, no Rio de Janeiro, na pesquisa que ela fez sobre as causas das doenças, ela também vai afirmar que uma das causas é uma ação sobrenatural. Há grupos religiosos que creem piamente na ação de forças ditas sobrenaturais. A CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, um manual consultado por psicólogos, psiquiatras, junto com o DSM-4, que é uma publicação norte-americana, uma espécie de bíblia dos profissionais da saúde mental, já catalogou o chamado transtorno de transe e possessão, mostrando que em certas culturas já está consagrado o reconhecimento de que forças espirituais podem também atuar e conspirar contra a nossa saúde, atuar sobre nós. Então nós temos essa lista de possíveis causas das doenças. Mas vamos então especificamente aos transtornos e às síndromes que afetam os educadores e os educandos. Uma síndrome muito comum nos dias de hoje e que afeta vários trabalhadores de inúmeras profissões e particularmente aos profissionais do magistério, e o número é crescente, é a chamada síndrome de burnout, que muita gente prefere falar burnout. A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do apagão, ela afeta especialmente aos educadores mais idealistas, mais românticos, que acabam tendo uma visão idílica do magistério. E eu costumo dizer, ninguém nos prende ao magistério. Não existe uma fatalidade, um determinismo que permaneçamos nesta profissão. É claro, se por um lado a gente não quer abandonar a profissão para a qual a gente se formou, por outro lado a gente também precisa parar para analisar que não existe nenhuma corrente, não existe nenhum par de algemas. Agora, se eu quero continuar a ser professor, eu preciso parar para pensar nas minhas motivações e nos impedimentos à realização dos meus sonhos que atravessam a carreira do magistério. Então a síndrome de burnout
chamada de síndrome do apagão, afeta especialmente os mais idealistas. Então o profissional começa a experimentar um estresse constante, aumenta na sua vida o uso do café, alguns passam até a ingerir mais álcool, passam a ter problemas de insônia, mas é como uma bateria cujas energias estivessem no fim. Ele começa a desenvolver uma irritabilidade maior. É uma espécie de fadiga crônica que o vitima e compromete a sua saúde, não apenas o seu desempenho profissional, mas a sua saúde como um todo. Já já nós vamos ver algumas das características da síndrome de burnout. Uma outra coisa que tenho me deparado em termos de consultório é com professores que tiveram crises de pânico. Uma crise de pânico não configura necessariamente o transtorno do pânico. Pode ter sido um evento isolado. Numa crise de pânico existem 3 sintomas básicos, de acordo com a psiquiatra Ana Beatriz, no seu livro Mentes com Medo. Um sintoma recorrente é a sensação de que vamos desmaiar. O outro, de que vamos morrer. E a terceira característica, ou o terceiro sintoma, de que vamos enlouquecer. Mas se você tem a sensação de que você está enlouquecendo, isso é um bom sinal. Porque você ainda pode procurar ajuda. Pior seria se a loucura chegasse e te pegasse de surpresa. Então ainda dá para procurar o auxílio especializado. Mas há uma curva ascendente e há uma curva descendente. É um pico de ansiedade. Ninguém morre de síndrome do pânico ou de um ataque de pânico. A não ser que no pânico a pessoa resolva correr, atravessar a rua e aí ela vai morrer atropelada. Ou no momento de desespero ela tome uma atitude extrema que comprometa a sua saúde. Então, uma coisa é o ataque de pânico, uma crise de pânico. A outra é a caracterização da síndrome pela sucessão das crises. No momento do pânico, a criatura também vive um completo descontrole. E aí eu paro para pensar, porque na experiência que eu tenho vivido, os professores e professoras que tenho atendido, muitos deles têm e tinham como característica serem muito controladores. E num ataque de pânico, tudo que a pessoa vivencia é um descontrole. É como se a vida estivesse mandando um sinal. Controle menos, delegue mais, se abra para as possibilidades que você não previu. Se abra para o inesperado. Delegue esse controle para as forças que regem o universo. Uma coisa é a gente procurar se aperfeiçoar. Outra coisa é a gente querer perfeição, que é um atributo divino. Aí a gente se torna perfeccionista. E com esse perfeccionismo, a gente pode desenvolver um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E a pessoa então desenvolve um toque de simetria, um toque de higiene, de limpeza. E isso tudo tem como base o quê? A ansiedade. Uma coisa é eu querer que os meus alunos tenham um bom desempenho. Outra coisa é eu exigir o tempo inteiro demais deles, porque exijo demais de mim. Conheço professores que nunca dão 10. E aí eu começo a pensar na vida deles como estudantes. Talvez eles nunca tenham tirado um 10. Então, se eles nunca tiraram, ninguém merece 10. Ou talvez eles tenham tirado 10, porque tiveram um bom desempenho. Mas só eles são 10, mas ninguém merece 10. E aí começam a exigir mais do que deveriam dos seus alunos. O importante é que o aluno ganhe a nota que tenha relação direta com o desempenho, com o bom aproveitamento dele. Uma coisa também que ocorre com muita frequência em sala de aula são as relações de transferência e contra-transferência. Transferência é aquilo que eu mobilizo no emocional do meu aluno. Quando ele olha para mim, de quem que ele se lembra? Do pai? Do tio? Do avô? De um colega mais velho? E se ele não tem uma boa relação com o pai, inconscientemente
ele pode criar embaraços na relação comigo. É a relação de transferência. Mas se ele tem uma excelente relação com o pai, com o avô, com o tio, com a figura que ele admira, e eu me assemelho de alguma forma, fisicamente, psicologicamente, a essa figura, é bem possível que a nossa relação seja boa, seja harmoniosa. E existem as relações de contra-transferência, que é aquilo que o aluno mobiliza em mim. Posso não ter sido pai, então vou ser um paizão dos meus alunos, ou uma mãezona dos meus alunos. Mas eu não sou pai deles, e nem devo ser mãe. Eu sou o educador, o professor. Então é preciso que isso fique cada vez mais claro para cada um de nós. Numa ocasião, participando de uma excursão com 2 turmas do ensino médio, eu, um professor e uma professora, nós fomos levar essas turmas para uma visita orientada, da qual depois seria solicitado um trabalho. A cada parada do ônibus, porque era para um local relativamente distante, o professor tomava uma lata de cerveja. Não é preciso dizer que quase ao término da viagem ele estava literalmente embriagado. E me ocorreu perguntar a ele aonde é que andava a professora que nos acompanhava. E ele então disse que não sabia, que eu procurasse no ônibus. Me levantei, a gente estava nas primeiras poltronas, e me dirigi então ao final do ônibus. E quase chegando nas últimas cadeiras, uma aluna me interceptou. Professor, não vai lá no fundo, porque o senhor não vai gostar daquilo que o senhor vai ver. Eu, como assim? E aí, curioso como eu sou, fiquei na ponta dos pés e vi a seguinte cena. A professora que nos acompanhava, que devia ter perto de uns 30 anos, estava no colo de um aluno que devia ter perto dos seus 15 anos, aos beijos e abraços. Nada contra o professor beber fora do seu ambiente de trabalho, se ele entende que a bebida faz parte da sua vida, embora eu particularmente não beba. Nada contra a professora se casar com o aluno. A gente conhece professores que se casaram com alunas, tiveram filhos, constituíram famílias, porque entenderam que haviam encontrado o amor das suas respectivas vidas. Outra coisa é, naquele momento, aquela professora estar vivenciando aquela situação. Quando eu voltei e disse para ele, ele me disse assim: é por isso que eu estou bebendo, César. Aí eu é que não entendi mais nada. Ele, você não sabe não? Eu falei, sei de quê? Nós 2 temos um caso. Eu falei, rapaz, eu não sabia disso. Nós 2 temos um caso. Eu falei, mas eu conheço sua esposa, conheço o marido dela. Mas aconteceu. E como nós brigamos, ela disse que ia se vingar de mim. E caiu nos braços do aluno. Eu parei então para pensar no que havia de mal resolvido na adolescência dessa professora. O que ela deixou de vivenciar, de experimentar, para desejar estar aos beijos e abraços com aquele aluno. Conheci também um professor que, na hora do intervalo, ele dava selinho em algumas alunas. Hoje isso seria configurado como um assédio sexual, uma pedofilia. Ele seria enquadrado no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Código Penal. Então a gente precisa estar atento, como educadores, à nossa saúde emocional. Porque no momento em que a gente se depara com esses adolescentes e com essas crianças, a gente está levando toda essa bagagem, bem ou mal resolvida, para dentro da sala de aula. Por isso, nós encontramos então educadores sofrendo da síndrome de burnout, sofrendo de transtorno de pânico, sofrendo de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vamos encontrar professores sofrendo de depressão. Pode ser uma depressão leve, moderada ou até crônica. Conheci um professor que ele só entrava em depressão nas férias. Ele tinha uma depressão catalogada pela psiquiatria como sazonal. São as depressões que ocorrem em determinados períodos do ano. Muitas pessoas em países cujo inverno é muito longo sofrem de depressão e precisam, inclusive, recorrer a uma medicação
antidepressiva e também a ansiolíticos, que juntos, dependendo do caso, podem ajudar a pessoa a sair desse quadro. A depressão tem muito também de uma raiva que não foi exteriorizada. Depressão tem muito de comparação que eu fico fazendo entre eu e alguém bem-sucedido, bem realizado, e começo a me julgar uma pessoa incapaz, impotente, inferior. São múltiplas as causas da depressão. E, em alguns casos, vamos encontrar quadros de depressão junto com outras enfermidades. Por isso, a gente precisa estar atento à nossa saúde emocional. Existe uma tendência no magistério, da parte de nós professores, a cuidarmos somente do pescoço para cima da nossa saúde. A gente também precisa cuidar do pescoço para baixo. Praticar exercícios físicos, nos matricular numa academia, fazer caminhada, tudo isso é fundamental, porque ainda mais quem lida com crianças muito pequenas, de tanto se abaixar, olha as questões da coluna, olha os problemas articulares. Então, cuidar da saúde como um todo, da saúde integral, é um dever que nós, professores, devemos nos impor para que a gente tenha qualidade de vida. Do contrário, a gente vai ficar enfermo. Outro problema muito comum nesse conjunto de síndromes e transtornos, e quando falamos de síndromes, estamos falando de um quadro sintomático mais momentâneo, sem maiores repercussões ou desdobramentos, e transtorno ou transtornos daqueles quadros que permanecem, que têm uma etiologia, as causas são muito bem definidas, o curso, o desenvolvimento do problema é bem caracterizado. É nesse sentido que estamos fazendo esse enquadramento de síndromes e transtornos. E um outro quadro muito comum é o chamado estresse pós-traumático. Atendi uma vez uma professora que havia sido assaltada num ônibus. Então, obviamente, que era muito difícil para ela, eu não digo nem entrar naquele ônibus que fazia aquela linha, aquele trajeto. Só de ver o ônibus daquela empresa, lhe tomava de assalto quase que um pânico. Era uma espécie de filme que voltava na sua cabeça. Para o tratamento do estresse pós-traumático e de certos transtornos, a terapia cognitivo-comportamental é muito bem indicada e com muitos bons resultados. Claro que profissionais de outras áreas também poderão tratar. Não queremos aqui privilegiar essa linha da psicologia. Mas no caso dela, o tratamento com elementos, com ferramentas da linha cognitivo-comportamental ofereceu excelentes resultados, a ponto dela poder voltar a entrar no ônibus da empresa e inclusive voltar a fazer aquele trajeto, porque não havia nenhuma lógica no pensamento dela. Como, aliás, não há. Não existe nada que indique que o evento ocorrerá de novo e na mesma proporção como ele ocorreu. O transtorno de ansiedade generalizada nós já caracterizamos quando falamos das características da criatura do século XX, segundo Rolumei, e existem também os transtornos somatoformes, que são transtornos onde a gente vai somatizar, jogar para o corpo questões de ordem emocional. Um transtorno muito comum é a chamada fibromialgia, que vai afetar as nossas articulações e a criatura vai se sentir com a sua saúde comprometida, com dificuldade de executar movimentos com seu corpo. Então, na base, na gênese de muitos transtornos somatoformes, nós vamos ter as questões emocionais não resolvidas. Por isso que o profissional da educação, considerando tudo que lhe afeta, precisa procurar, muitas das vezes, um tratamento especializado que lhe possibilite digerir as suas questões mal resolvidas. Voltando à questão da síndrome de burnout, existe um estudo feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, que revela que 48%
dos 52 mil professores de 1.440 escolas no país, esse estudo mostrou que esse contingente de educadores sofrem com algum sintoma da doença: sensação de vazio, comportamento irritadiço e esgotamento nervoso. E 25% apresentam o quadro completo da doença. São características da síndrome de burnout: a baixa autoestima, a perda da motivação, o sentimento de fracasso, a queda no rendimento, um sentimento de frustração e o estresse crônico. Nos casos da síndrome de burnout, é preciso que a gente pare para pensar o seguinte: isso acaba afastando o professor da sala de aula. Ele primeiro começa a faltar, é o absenteísmo. Depois, ele pede licença. Licenciado, 1 mês, 2 meses, de acordo com o tempo que a perícia permitir, ele pode daqui a pouco entrar num desvio de função. Então, qual é a melhor maneira da gente evitar o aparecimento do burnout? Praticar exercícios, não transformar o magistério na minha única fonte de realização, ter uma perspectiva de vida que envolva e que englobe outros aspectos. Eu não preciso circunscrever a minha vida ao magistério. Há professores que fazem dobra ou conseguem uma segunda matrícula e nem sempre passam a desfrutar de uma melhor qualidade de vida. Em alguns casos, passam a ganhar um pouco mais, a trabalhar muito mais, passam a consumir mais e a se endividar mais. Então, será que está valendo a pena a segunda matrícula ou a dobra? Pode estar valendo para efeito de um 13º, de férias, pode estar valendo para aposentadoria mais tarde, embora os cálculos para se aposentar não sejam semelhantes, não tem uma relação direta com o que eu estou ganhando hoje. Então eu preciso avaliar, está valendo a pena? Os meus filhos estão ficando com quem? Estou vendo eles crescerem? Tive uma professora no Rio de Janeiro, na antiga 4ª série, que trabalhava na Escola Estadual Barão do Rio Branco, na cidade de Rio Bonito, onde eu morei, na região dos Lagos. E ela era uma professora incrível. Lembrava a professora muito maluquinha do Ziraldo. Nós chamávamos ela carinhosamente de Tia Maria Ana. Não havia surgido ainda o questionamento de Paulo Freire no seu livro Professora Sim, Tia Não, e toda essa ideologia que está por detrás do rótulo tia. Então nós a chamávamos assim, Tia Maria Ana. Ela jogava futebol conosco, ela conhecia regras de futebol, pelo menos na época eu julgava que ela conhecesse. 20 anos se passaram e tive a oportunidade de escrever um livro para crianças intitulado O Menino que Aprendeu a Gostar de Ler e Escrever. E dediquei esse livro a ela. E tinha muita vontade de entregá-lo pessoalmente. Contactei uma amiga e essa amiga me disse que ela ainda trabalhava, a professora Maria Ana ainda estava na ativa na Escola Estadual Barão do Rio Branco. E para minha surpresa, ela ainda se lembrava de mim. E eu pensei assim, como? Se eu nunca fui um excelente aluno, nunca fui tão assíduo, minhas notas nunca foram as melhores, como que ela se lembra de mim? Peguei o carro e fui para a Escola Estadual Barão do Rio Branco. Cheguei lá, era conselho de classe. Bati na porta, quem veio me atender? A tia Maria Ana. E ela então me deu um abraço, eu fiquei emocionado e escrevi no livro, para a mais linda, a mais maravilhosa, a mais inteligente das professoras que eu já tive até hoje. E ela se sensibilizou e me disse, César, durante todos esses anos eu me perguntei se teria valido a pena tantas noites indormidas, tantos sacrifícios, tantas dificuldades, tanto achatamento no nosso salário, tanta desvalorização, porque ninguém nunca havia voltado para agradecer. Você está sendo o primeiro. E eu quero lhe dizer, César, você não deve saber, que eu estou saindo de um câncer que me afetou um dos seios e já estou fazendo a reconstituição da mama.
E esse seu retorno só me enche de força para completar o tempo que me resta dentro do magistério público. E aí eu, que não aguentei, chorei junto com ela, emocionado, porque eu jamais poderia imaginar. Ela me levou à sala onde estudamos e disse que se lembrava bem da nossa turma, porque havia sido a primeira turma dela dentro do magistério público. E tempos depois ela me manda uma foto que ela tinha guardada. E nesta foto eu descubro por que é que ela ainda se lembrava de mim. Porque no alto da escada a turma estava toda perfilada, estava eu lá, eu era o último aluno sentado num dos degraus da escada e colocava chifres num dos meus colegas. Então, para que a gente não entre num quadro de burnout, a gente precisa rever as expectativas, desconstruir um pouco do nosso idealismo, continuar tendo paixão pelo magistério, mas rever todas as nossas expectativas. Senão a gente vai carregar um saco de frustrações e podemos inclusive cair num quadro depressivo, porque muito da síndrome tem aí uma relação direta com fadiga crônica, com depressão. As coisas às vezes meio que se confundem. E nada melhor do que procurar um atendimento clínico especializado, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, para que eu coloque as minhas emoções em ordem e promova as mudanças que eu preciso promover na minha vida. Porque toda doença traz consigo uma mensagem cifrada que eu preciso interpretar, que eu preciso parar para entender. E mesmo quando um quadro se instala, ainda existe a possibilidade de eu fazer mudanças na minha vida. Eu não estou predestinado a viver doente para o resto da vida. Uma coisa é ser doente, outra é estar doente. Quando falamos também que a depressão afeta inúmeros professores, nós precisamos analisar quais são os ingredientes da depressão. Depressão tem muito de culpa. Puxa, eu não consegui fazer com que esse aluno fosse aprovado. Mas se a sua consciência está tranquila, se todos os esforços foram envidados, se você estabeleceu uma rede de parcerias em prol desse aluno e ainda assim não foi possível, não fique se culpando. Magistério não é sacerdócio, magistério é uma profissão. Essa é uma história cujas raízes estão na história da própria profissão. Tudo bem que eu preciso me dedicar, eu preciso ter amor àquilo que eu faço, mas eu preciso não perder de vista tudo aquilo que atravessa, em termos políticos, culturais, econômicos, sociais, essa profissão que eu abracei. Então eu tenho que me liberar dessa culpa, eu tenho responsabilidade. E não culpa. A culpa baixa as minhas defesas imunológicas. A culpa me impede de ter uma saúde plena. E eu posso estar me sentindo culpado porque eu devo ter estabelecido padrões inalcançáveis, inabordáveis. Culpa tem muito de perfeccionismo também. E necessidade de que os outros me aprovem. Eu não vou conseguir ser uma unanimidade na escola que trabalho, no bairro em que moro, nas minhas relações com os meus colegas. Já dizia Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra. Então não dá para querer agradar a todos. Por isso, o quadro de depressão, um quadro depressivo, tem esses aspectos emocionais mal resolvidos, que eu preciso começar a tentar me libertar. Mas eu não quero falar apenas com você do que afeta a nós educadores. A gente também precisa conversar um pouco sobre aquilo que afeta os educandos, as crianças. Há uma frase de Jung, Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, que durante algum tempo trabalhou com Freud, recebeu uma relativa influência de Freud, mas depois seguiu um caminho próprio no tocante à interpretação da sexualidade humana, dos fenômenos religiosos, transcendentais. E Jung diz no seu livro O Desenvolvimento da Personalidade: a criança se encontra de tal modo
ligada e unida à atitude psíquica dos pais, que não é de causar espanto se a maioria das perturbações verificadas na infância devam sua origem a algo de perturbado na atmosfera dos pais. Quando Jung fala sobre isso, ele quer mostrar para nós que não há como analisar certas doenças de cunho emocional que influenciam uma criança sem pararmos para analisar a qualidade da relação que os pais possuem com seus filhos, a qualidade da relação do casal. E aí então a gente começa a elencar, a listar tudo aquilo que afeta os educandos. E eu vou dar um exemplo para você. Atendi uma vez um adolescente que tinha verdadeiro pânico de ficar sozinho no seu quarto. E o seu quarto era um quarto muito bem mobiliado. Tinha televisão, tinha computador, porque a família também era portadora de um bom poder aquisitivo. E esse aluno tinha verdadeiro pavor. Até os 10, 11 anos, ele havia sido criado junto dos pais, num contato muito íntimo. Tanto que mesmo tendo um quarto, aos 10, 11 anos, ele ainda dormia no quarto dos pais. E não dormia num colchonete, não, dormia na cama com os pais. Os pais não viviam bem. A relação já estava desgastada. E ao invés deles resolverem como ficaria o casamento deles, a relação conjugal, haviam posto a criança ali, no meio dos dois, como uma muralha, para que não tivessem absolutamente mais nada. No momento em que eles resolveram, por orientação especializada, conduzir o filho para o quarto, o filho obviamente não queria, porque não se sentia seguro de ficar no próprio quarto. E começou a dizer então que haviam aliens que queriam sequestrá-lo, que o quarto era muito perigoso. A terapia transcorreu e ficou obviamente claro que os pais é que não souberam conduzir o filho a uma boa adaptação, ao desenvolvimento de sua autonomia, de sua independência emocional. Então o menino desenvolveu um transtorno de ansiedade de separação. Sempre que ele se via distante dos pais, aquilo lhe atemorizava. Um outro menino, cujos pais haviam se separado, a mãe o transformou no seu confidente. E essa criança, todas as vezes que se via distante da mãe, telefonava inquieto, padecia um sofrimento e se preocupava muito com a saúde, com o bem-estar, com a harmonia da sua mãe. Foi classificado como um transtorno de ansiedade de separação. Então nós deveríamos, até uma certa idade, manter os filhos no quarto. Uma coisa é quando só temos um ar-condicionado na casa, ou temos mais de um, está muito quente, a gente reúne a criançada no mesmo quarto e faz aquela festa. E economiza no gasto de energia elétrica. Outra coisa são os filhos sistematicamente dormirem no quarto dos pais. Outra coisa também é a mãe amamentar uma criança recém-nascida, trocar fralda. Então é importante que o berço esteja ali próximo. Mas conforme a criança vai crescendo, ela precisa ter seu espaço. Ela precisa desenvolver essa autonomia, que pode se ver comprometida quando os pais retardam o corte do cordão umbilical. Por isso, Jung sinalizar que algo de perturbado nos filhos nos remete a algo de perturbado nos pais. Ah, mas a gente só briga com as portas fechadas. Mas a criança ouve. E quando não ouve, aquela energia está dentro daquele lar, está circulando por ali. Claro que é impossível viver sem diferenças, sem nenhum atrito, sem nenhuma diferença. Mas é preciso que a gente crie uma unidade na criação dos filhos. Senão, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, e a escola diz uma terceira coisa diferente. Aí a criança fica completamente perdida. Até a escolha da escola tem que ser não por uma questão financeira, pelo menos não deveria ser, e sim pela proposta pedagógica que essa escola possui, para que ela esteja em harmonia com a maneira pela qual e com os valores pelos quais a gente educa os nossos filhos. Essa deveria ser a tônica da escolha de uma escola. E tentarmos estabelecer uma unidade
na linguagem, nas cobranças e também nas possíveis recompensas que a gente ofereça a essa criança. Então, o primeiro transtorno é o de ansiedade de separação. Um segundo, muito comum nos dias de hoje, é o chamado transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Como tem surgido crianças com esse tipo de diagnóstico? E nesse transtorno nós vamos encontrar como características a impulsividade, com ou sem agressividade. É a criança que é impulsiva e ela responde uma pergunta antes do professor ter concluído a formulação da mesma. Nós vamos encontrar como característica também a hiperatividade. A criança parece ter um bicho carpinteiro, ela não para quieta. E também a gente tem que analisar a qualidade dessa aula que está sendo dada, porque ela pode não parar quieta em face da monotonia, da rotina da sala de aula, e pode ser classificada como uma criança indisciplinada, quando na verdade ela é portadora de uma patologia. Então a linha que separa a patologia do comportamento indisciplinado pode ser muito tênue. Daí a necessidade de uma equipe multidisciplinar para chegar a um diagnóstico preciso. E daí também a necessidade de um atendimento personalizado a essa criança, sempre que possível, da parte dos professores e de todo o conjunto que forma a equipe escolar. Porque a merendeira também é educadora. A pessoa que abre o portão da escola também é educador. A moça que trabalha na cantina, o inspetor de disciplina, são todas essas figuras educadoras. Então, no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, além da impulsividade com agressividade, da hiperatividade, pode estar presente também uma desatenção. Claro que essa desatenção pode ser decorrente de um problema auditivo, de um problema visual, de uma dislexia. Só que o professor não tem conhecimento suficiente para fazer diagnóstico e tratamento. O professor está ali para ser um facilitador, um provocador de múltiplas maneiras da criança aprender. Ele não é psicólogo, ele não é nutricionista, ele não é assistente social. Cada vez mais nós temos papéis se sobrepondo ao papel do educador, o que vai gerando um desgaste. E se o professor quiser dar conta de bater o escanteio e correr para cabecear, ele vai sofrer amargamente. Um outro transtorno que afeta as crianças, e que já falamos que afeta os educadores, afeta crianças e adolescentes, é o toque. Mas para examinar o toque de uma criança e de um adolescente, a gente tem que examinar a personalidade dos seus cuidadores. A criança está se alimentando, escorre um pouquinho de feijão, cai um grãozinho de arroz pela boca. A mãe já está ali assustada, corrigindo. A criança não pode sujar nenhum detalhe da sua roupa. Como querer que uma criança que vai para uma festa ou que vai sair, dependendo da idade, fique parafusada na poltrona da sala, aguardando pacientemente? Como querer que uma criança que é ativa por natureza fique numa inércia completa? É muito difícil. Essa criança deve estar com algum problema, alguma patologia. Porque o normal da criança é que ela tenha toda essa alegria, toda essa atividade. Então, como é esse pai? Essa mãe tem mania de limpeza? Essa mãe é perfeccionista? Essa mãe é super preocupada com doença e dá remédios que a criança não precisa em excesso e submete ela a exames rotineiros desnecessários? Então, nós temos que analisar, segundo a proposta do Jung, a personalidade dos pais. Outro transtorno que afeta diretamente a saúde das crianças e dos adolescentes é o chamado transtorno desafiador opositivo. Antigamente a gente dizia, essa criança tem personalidade. Claro que toda criança, toda criatura humana tem personalidade. A gente até costuma dizer, fulano tem uma personalidade forte, o outro tem uma personalidade fraca. São palavras e expressões do senso comum, que não encontram respaldo na psicologia. Fulano tem uma maneira intensa de se exteriorizar, de se manifestar. É mais ativo ou é mais passivo?
mas não existe personalidade forte ou personalidade fraca. Isso é a maneira pela qual o povo entende para classificar uma pessoa ou outra mais ou menos ativa ou menos passiva. Nesse transtorno desafiador opositivo, a criança sistematicamente se recusa a obedecer ordens. Ela está constantemente se altercando, entrando em conflito, em atrito com as figuras que cuidam dela. O educador, o pai, a mãe, uma empregada doméstica. Então, existem sintomas que precisam ser listados e devidamente diagnosticados. Porque senão a gente vai achar que toda criança é portadora desse transtorno. Um outro transtorno muito comum é o transtorno de conduta. No transtorno de conduta, que ocorre principalmente no início da adolescência, e é preciso que essas causas se mostrem, os sintomas se mostrem, por mais ou em torno de 6 meses, sejam causas e sintomas bem demonstráveis, bem caracterizados. Então, um sintoma é o estupro, é um adolescente que já cometeu estupro, ele mata aulas com muita frequência, ele pode incendiar, ele pode maltratar animais, agredir fisicamente e encontrar prazer nessa agressão física. São sinais bem característicos de um transtorno de conduta, mas perfeitamente tratáveis. E, finalmente, a depressão infantil. É aquela criança que vive amuada, que vive distante do seu grupo. É uma criança que vive triste, não se socializa, sua alimentação está comprometida, o seu sono também. É muito comum ocorrerem também casos de depressão infantil quando nasce um irmãozinho ou uma irmãzinha. E os pais precisam estar atentos, no sentido de continuar a valorizar, continuar a dar atenção. E, ao mesmo tempo, ir trabalhando essa criança para que ela entenda que ela ganhou um amiguinho ou uma amiguinha, que ela não vai ser esquecida, desprezada. Em alguns casos, ela chega até a voltar a urinar de noite, urinar no colchão, acordar assustada e querer ficar junto dos pais. É uma sensação de perda do paraíso. Ela era única e agora o espaço está sendo dividido. Se na escola ela é achincalhada, ela é alvo de gozações, obviamente que isso vai afetar a sua saúde emocional. E podemos ter configurado um quadro de depressão infantil. Em todos esses casos, sempre precisaremos recorrer a um diagnóstico multidisciplinar. Um pediatra, um psiquiatra infantil, um psicólogo que trate de crianças, porque nem todo psicólogo ou psicóloga cuida de crianças. Em alguns casos, um atendimento fonoaudiológico. A gente vai precisar juntar informações e ver se essa criança é assim só na escola ou é também em casa. Porque às vezes é apenas em um ambiente que ela apresenta esses sintomas e essas características. Esses transtornos, essas síndromes, terão causas neurológicas, causas genéticas, congênitas, perinatais. Terão, obviamente, causas psicossociais, como já demonstramos ao falar das múltiplas causas das doenças. Mas quando falamos das causas emocionais, temos que estar atentos ao fato de que inúmeros casais se separam e a criança tem dificuldade em lidar com essa separação. Muito ruim é quando um cônjuge fica detonando o outro na frente do filho. Fica fazendo literalmente a caveira do outro. E a criança fica no meio desse tiroteio. Ela vai sofrer porque ela ama o pai, ela ama a mãe. Então é preciso que ela tenha um suporte. Nenhuma separação se faz sem trauma. Se já é traumático para o casal que está se separando, tendo em vista as causas dessa separação e as dificuldades de entendimento que culminaram nesse afastamento, quanto mais para a criança. Então, o divórcio
pode ser um dos causadores do aparecimento, por exemplo, de um quadro ou de ansiedade, de separação ou até de depressão infantil. Pais agressivos, pais que surram seus filhos. Me lembro que quando eu era criança, e meu pai era um pai muito autoritário, muito disciplinador, e ele comprou um carro do ano, um carro zero, que foi trazido por uma carreta e foi posto na garagem da nossa casa. O meu irmão caçula foi brincar nesse carro. Até hoje eu não sei quem foi que levou ele para brincar lá. Meu pai não havia chegado do trabalho. E o menino foi mexer no carro, mexeu no vidro, o vidro despencou. Meu pai chegou doido para ver o carro do ano, e o carro do ano, pasmem, era um TL. Então já faz um certo tempo que o TL era um carro do ano. Meu pai se depara com aquele problema, né? O carro danificado, e chega a uma brilhante conclusão, sem perguntar nada a ninguém, de que eu havia feito aquilo. Me manda para o quarto e me dá uma surra. Eu devia ter uns 6 para 7 anos, e minha irmã, mais velha, contou quantas lambadas eu tomei, e foram 19. 19 lambadas. Completei a maioridade naquela surra. Pulava mais do que milho de pipoca dentro da panela. No tempo ainda que se fazia muita pipoca na panela, porque hoje o micro-ondas veio para substituir a pipoca feita na panela. O fato é que depois dessa surra, tinha o lado bom de toda a surra que eu tomava, que era minha mãe, aquele anjo bom, que, compadecida, obviamente, daquele quadro, e não concordando com o meu pai, mas não tinha como, tendo em vista que ele era um homem relativamente agressivo, veio e me perguntou, toda compadecida, "Oh, meu filho, você quer uma maçã, meu filho?" E eu chorando disse, "Mãe, eu quero 2 maçãs." Porque na minha cabeça de criança, uma maçã não seria suficiente para passar aquela dor. Pais agressivos podem gerar síndromes e transtornos nos seus filhos. Uma professora minha do curso de psicologia narrou uma vez que uma paciente dela estava com um casamento por um fio e resolveu então convidar o marido para uma conversa. E conversa vai, conversa vem, descobriu que a principal causadora dos problemas de relacionamento era a paciente dela, não era o marido. Agradeceu, obviamente, ao marido, e indo à infância da sua paciente, da sua cliente, ela descobriu que a mãe batia muito nela. Só que a mãe batia e dizia, "Eu estou batendo porque eu te amo, eu quero o melhor para você." E dava-lhe uma lambada. "Eu estou batendo em você porque eu te adoro, porque eu quero que no futuro você seja muito feliz." Ora, ela cresceu internalizando esse discurso paradoxal, porque a mãe falava uma coisa e fazia outra completamente diferente. E como isso aparecia na cabeça dela? Quem ama briga. Quem ama dá uma chacoalhada no outro. E era exatamente o que ela fazia com o marido, fazendo com que o casamento dela estivesse quase no fim. Então, muitas das vezes, a agressividade do cônjuge com o outro também pode afetar diretamente a criança. Quando ela é chamada a mudar de classe ou de escola, sair da educação infantil para o início do ensino fundamental, ou do primeiro segmento do fundamental para o segundo segmento, ou tem que mudar de escola, de uma particular para uma pública ou vice-versa, ou mudou de cidade porque a vida profissional dos pais impeliu a isso. Se essa transição não é feita com cuidado, se conscientizando a criança, preparando-a para essa mudança, isso obviamente pode causar alguma ansiedade ou alguma complicação emocional. Hoje em dia nós temos o bullying nas escolas, crianças agressivas, e ainda assim, ok, as programações televisivas, os colegas agressivos, e normalmente a vítima do bullying, do agressor, é sempre uma criança mais fraca, menor. Dificilmente ele vai agredir alguém que é mais forte.
Então, se existe uma influência dos veículos de comunicação, qual é o discurso e qual é a prática dos pais dentro de casa? No momento em que o pai diz para o filho, se alguém te bater, você mete a mão na cara, você revide, está aí o estímulo à violência. Os pais devem estimular os filhos à defesa e não à agressão. Se defender não como um boxeador, que se defende atacando, mas se defender e procurar os meios legítimos e lícitos para não ser vítima de ninguém. Ninguém deseja que a criança seja um saco de pancadas. Mas se eu estimulo ela ao revide, violência só gera mais violência. Uma outra causa emocional que a gente também precisa levar em conta quando falamos dos transtornos e das síndromes são os testes e os exames. Quando o professor diz assim, você não vai me obedecer não? Então me aguarde no dia da prova. Aí a gente quer que a criança e o adolescente cheguem no dia da prova relaxado, zen. Porque há professores que transformam a prova no principal instrumento de aferição da aprendizagem dos seus educandos. Ele não é o principal, ele é mais um. Ele não é o único. E prova, teste, não tem que servir como recurso para coagir, para amedrontar, o instrumento de coerção. Nós temos uma figura no Brasil, que é a professora Tereza Penafirme, da Fundação Sesgran Rio, ex-professora da UFRJ, que ao longo de inúmeras décadas vem falando para a gente como a gente precisa mudar a forma de avaliar os nossos alunos. A avaliação tem que ter um caráter promocional e não punitivo. E não criarmos mais essa exclusividade em torno da prova. Numa ocasião eu atendi um jovem que foi fazer uma prova e ele teve um ataque de pânico. E ele literalmente começou a suar, ele começou a ficar ansioso e não conseguiu. Teve que ser levado para a secretaria da escola. Por quê? Porque ele se cobrava muito, ele era muito cobrado pelos pais e a prova era de uma disciplina na qual ele não tinha um bom desempenho. E ali, literalmente, estava sendo decidida a aprovação ou a reprovação dele. Ele entrou em pânico. Então a gente tem que parar para pensar no peso que nós atribuímos a isso. Chegar atrasado na escola. Por que uma criança chega atrasada na escola? Provavelmente os seus cuidadores se atrasaram. Trabalhei numa escola que se cantava o parabéns para o atrasado. Parabéns para você que chegou atrasado e da próxima vez seja mais apressado. Só que o parabéns devia ser cantado para os pais e não para a criança. Porque são os pais que regulam os horários de acordar, de fazer a higiene matinal, de tomar o café. São os pais. Claro que a gente pode encontrar crianças e jovens preguiçosos, que protelam, que não estão muito afim de seguir a rotina, de seguir a disciplina. Mas atrasos sistemáticos podem gerar na criança também alguma sequela de ordem emocional. Quando falamos do toque infantil, alguns sinais são interessantes da gente prestar atenção. A criança começa a lavar excessivamente as mãos. Toda criança gosta de brincar com água, gosta de brincar com espuma, shampoo, sabonete. Mas ela está demorando muito lavando as mãos. Existe aí um padrão que ela internalizou. Alguém ensinou ela a fazer dessa maneira. Isso ela não aprendeu sozinha. Buracos nos cadernos. Ela nunca está satisfeita com a caligrafia dela. Por que será? Alguém já deve ter olhado para ela, para a letra dela, e ter dito que aquela letra era um garrancho. Então ela vive apagando constantemente. E às vezes é um pequeno detalhe e ela nunca está satisfeita. Como nós não conseguiremos resolver os problemas escolares das crianças e adolescentes sem nos remeter às suas respectivas famílias, quanto maior for esta ponte entre o universo familiar e o universo escolar, os educadores sairão ganhando, os educandos sairão ganhando, a escola será um ambiente mais saudável, os problemas que a criança conduz
de casa para a escola serão minimizados e os problemas levados da escola para casa também serão resolvidos. Mas cabe ao professor rever a maneira como se posiciona diante do magistério, diante dos seus alunos, diante dos seus pares, dentro do ambiente escolar. Volto a dizer, o professor não está escravizado ao magistério. E se está, deveria tirar essa camisa de força e essas algemas. O educador precisa rever suas metas, rever seus sonhos, cuidar melhor da sua saúde. Por outro lado, quero deixar aqui algumas recomendações aos pais. A primeira delas, supervisionem seus filhos. A mochila, fisicamente como seus filhos estão voltando, ouçam suas histórias, brinquem com seus filhos, porque há pais que só querem cobrar. Você não faz mais nada na vida, meu filho. Por que você não tira notas mais altas? E de repente a criança está tirando o máximo que ela pode tirar. Esse é o desempenho que ela conseguiu alcançar, desenvolver até agora. E os pais estão continuamente exigindo muito. Há pais que querem compensar suas frustrações nos seus filhos. Um amigo tinha como sonho ser guitarrista de banda de rock, mas não conseguiu. O filho acabara de nascer na maternidade. O primeiro presente dele para o filho era uma guitarra, sem cogitar sequer se o menino ia ter aptidão para a música. Quantos pais direcionam a carreira de seus filhos para a mesma profissão que tiveram ou para profissões completamente diferentes que eles gostariam de ter seguido? Então, supervisionar os filhos. Aonde eles estão? Quem são os melhores amigos dos nossos filhos? Quais são os desenhos que ele mais gosta de assistir? Há pais que são pouco claros e incoerentes na hora de impor uma regra. Existem aqueles que dão sermão junto com afeto. Sermão é sermão, afeto é afeto. Senão isso gera uma confusão na cabeça da criança. E quando o pai diz uma coisa e a mãe diz outra, ela tenderá a manipular um dos dois para fazer valer as suas vontades. Pais que discordam sobre regras na frente dos filhos. Vamos deixar para fazer essa discordância mais dura, mais explícita, à distância deles. Há pais que repelem os filhos. Há filhos tiranos, manipuladores. Mas os filhos necessitam da nossa presença, do nosso olhar. Muitas das vezes eu me percebo distante dos meus filhos. E quando eu constato isso, eu paro para olhar profundamente nos olhos deles. E quando percebo as nuances de castanho, as nuances de cores que existem nos olhos deles, aí eu sinto que eu estou olhando não apenas nos olhos, eu estou olhando para a alma deles, como provavelmente deixei de olhar em face do corre-corre e dos compromissos da vida cotidiana. Participar das atividades na escola sempre que possível, saber como anda o desempenho deles na escola. Seria muito importante que também diante da violência que a gente tem que evitar a todo custo, a gente parasse para analisar. Será que essa mesma violência de fora do trânsito, a violência política, econômica, cultural, social, não está afetando a minha relação com minha esposa, com o meu marido? Não está me tornando uma pessoa agressiva dentro de casa? Para educar, é preciso que a gente se eduque. Nós temos um filho a cada fase do desenvolvimento. Um filho diferente e uma filha diferente. Isso implica então em quê? Que sejamos pais diferentes. O grande problema é que a gente se cristaliza, se congela, sendo o mesmo a vida inteira. A espinha dorsal de valores tem que ser a mesma. Mas a conduta, a abordagem pode ir sofrendo uma dinâmica, uma modificação, para que sejamos educadores não apenas efetivos, mas também mais afetivos. E para finalizar, uma frase do Augusto Cury, esse psiquiatra que tem se popularizado por livros de excelente qualidade,
que fica como reflexão para essa nossa conversa. Diz Augusto Cury que quanto melhor for a qualidade da educação, menos importante será o papel da psiquiatria nesse novo milênio. Um abraço para você e até um próximo encontro, uma próxima conversa em torno da educação. Obrigado.